um dia muito bom, especial hoje, né? E nós retornamos hoje a hora da matemática. E agora nós vamos até meio de junho, até quando começam aquelas provas lá que ninguém aguenta, nós vamos tocando toda semana, uma palestra, um filme. E hoje, com satisfação, nós vamos apresentar o João, que vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, algumas extensões. Vai falar um pouquinho sobre o João, que com o Leonardo, eles dirigem essa nave aqui já há algum tempo. Ali é a cabine, né? A sala de controles ali. Aquário dali, eles controlam tudo, vê que aquele menino está lendo lá no computador. Né? E então o João terminou agora, recentemente, o mestrado e a palestra em tema Teorema de Pitágoras, extensões, generalizações. Eu achei muito... Eu não posso perder essa oportunidade de uma palestra com esse tema, né, para vocês. Chegando aqui, gente, tem lugar. Bom, eu faço assim uma mini biografia do apresentador. O João nasceu em Fronteira e um dia mudou para a cidade. Fronteira, como o nome diz, é aqui na fronteira mesmo, do Brasil com Minas Gerais. Né? Então, bom, o João fez ensino fundamental, médio, em Fronteira. E depois de fazer a graduação, fez licenciatura em matemática, diurno. Logo que se formou, ele retornou para a Fronteira para dar aula nas escolas que você estudou. Numa escola, na escola que ele estudou. E depois aí veio mais, né, João, toda a história que ele deu aula também em Senna, na escola. Prestou o concurso para a efetivação do Estado e escolheu Granada, né, como cargo para dar aula no Estado. Com a criação aqui do laboratório, começou com um armário, depois não tinha nem sala para o armário, que hoje é essa nave aqui. O João foi o primeiro contratado para... Falava técnico de laboratório, os outros laboratórios de física, de química, mas aqui tem um nome melhor. Como é que chama? Quando entrou era assistente de suporte acadêmico. Ele bonito? E agora? E agora? Fica agora, né? Agora que assistente de suporte acadêmico. Era técnico de apoio acadêmico. Técnico de apoio acadêmico. Depois aí foi contratado o Leonardo e eles, os dois estão dirigindo aqui a nave. Tem mais alguns estagiários. Bom, 2000 tanto, né, João? Você começou no laboratório. 2002. Aí viajando, dava aula em Granada, trabalhando no laboratório. Depois conseguiu transferência para Rio Preto, agora o seu cargo agora está numa escola aqui, né? E aí começou o mestrado profissional, Profimate. O João passou no mestrado e agora concluiu a sua dissertação, orientada pela professora Hermínia. Orientado pelo Hermes. Deu uns palpites também. Eu achei que o trabalho foi muito elogiado, o trabalho dele pela banca. E tá bom mesmo. E dele nós podemos tirar umas 3 palestras. Então acho que você volta aqui, João. Você trazer a Hermínia também, que orientou. Então eu quero agradecer a presença de todos, o João. E agora esse é da casa mesmo. Vou ver se eu consigo trazer o Convenceu o Léo. Eu agradeço então a presença de todos, os alunos da física e da computação. Tem alguém? Eu fiz lá uma propaganda na física biológica, né? E computação parece que é ninguém, né? Mas tudo bem. E os da matemática. Quem é da matemática diurna? Vamos ver. Matemática diurna. Matemática diurna. Matemática noturna. Matemática noturna. E da física. Física, vamos fazer
essa integração, né? Nós temos muito que conversar, os dois cursos, né, de matemática. Bom, eu tomei assim 7 minutos da sua. Eu queria só dizer também, bom, eu esqueci algumas coisas importantes sobre você. Santista, o Santos é o time vencedor, né? Diferente do meu. Não tem jeito, quando vai, parece que vai, não vai. Hoje, a TV Globo está fazendo um barulho que vai começar a programação de 2014. Nós vamos começar antes. Começamos a Eureka ontem e hoje nós estamos começando a Hora da Matemática. A Globo vai fazer uma farra hoje à noite para falar que vai passar novela, que vai passar jogo do Corinthians. Não, o jogo do Corinthians acho que acabou, parou. Obrigado, João. Boa palestra. Vamos, gente. Tomei o tempo do jogo. Tem que pagar a luz? Bom, pode já, né? Galera, faz favor. E é melhor pra ver, né? Apaga tudo, não, senão o povo dorme. Acende a primeira. Deixa só a última aí perto de você. Opa, uma hora vai. Ao contrário. Tem mania de sentar lá atrás. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Assim como o Hermes já adiantou, eu fiz o Profimate, não sei se vocês conhecem, o Profimate é um mestrado, chamado mestrado profissional em matemática. É um mestrado em rede nacional que é voltado para professores da rede pública. O objetivo desse mestrado é dar embasamento em termos de conteúdo para que o professor da rede pública melhore suas aulas. E eu sou da primeira turma, consegui terminar agora no máximo, a gente defendeu. A gente fez um trabalho que é voltado mesmo para o ensino público, ensino fundamental, ensino médio, na educação básica. E a gente fez, o nosso trabalho, a gente fez algumas extensões e também fez 2 generalizações do Teorema de Pitágoras, que, como para falar tudo em uma hora, acho que ia ficar meio que corrido, né? Nessa primeira parte a gente vai fazer algumas extensões e depois, uma outra oportunidade, a gente volta, né, e faz as generalizações. Então, a gente fez uma pequena biografia de Pitágoras, depois fez um levantamento de alguns dados históricos, algumas demonstrações do teorema. Existem mais de 400 demonstrações do teorema de Pitágoras. A gente fez algumas muito rapidamente, e depois a gente termina fazendo algumas extensões. Sobre Pitágoras, o que a gente pode falar? Tudo que se sabe sobre a vida de Pitágoras é envolto em torno de muito mistério, porque naquela época não tinha o costume de ficar registrando as coisas. O que se sabe hoje, propriamente foi assim, foi de boca a boca. Um falou para o outro foi passando para o outro. Depois, quando alguém, vamos registrar isso. Então, tudo que se sabe não pode ser afirmado com certeza. É isso exatamente. Então, o que tem aqui são hipóteses, né? Talvez pode ter acontecido. Ele foi aluno de Tales de Mileto, depois ouviu as conferências de Anaximandro. A gente começou a receber as suas primeiras instruções matemáticas e filosóficas. Depois, já de adulto, ele foi para o Egito e permaneceu lá por 25 anos. E foi lá que ele aprofundou nos seus conhecimentos matemáticos e filosóficos, que fundamentou o seu ensinamento futuro. Depois ele voltou para Samos, onde ele nasceu, já com 56 anos. Lá ele conseguiu reunir alguns discípulos e formou uma sociedade que ficou denominada Escola Pitagórica, que era uma instituição religiosa e intelectual. E os principais conceitos eram: eles praticavam os rituais religiosos, na crença que as almas se transmigram de um corpo para o outro,
né, a reencarnação, né, a lealdade entre os membros e o principal, que era a total entrega ao estudo da geometria, aritmética, música e astronomia. Com isso a escola foi ganhando fama, né, muita gente queria entrar para essa escola, né, mas eles não aceitavam todo mundo. Diz que teve um que não foi aceito e começou a difamar o trabalho deles, levantar falsos testemunhos contra Pitágoras, o povo da cidade de Crotona, que foi onde a escola foi fundada. Então o pessoal se revoltou, invadiu a escola, destruiu tudo que tinha lá. Tá? Então os pitagóricos, né, que como ficaram conhecidos o pessoal da escola, eles foram aniquilados. Né? E os registros também que tinham registrados lá eram entre eles não divulgavam. Né? E esses registros também foram destruídos. Então não tem nada assim registrado do que foi feito, do que era feito lá na escola pitagórica. As contribuições de Pitágoras, lógico, para a matemática é inegável, né? Em vários ramos da matemática o teorema de Pitágoras é largamente usado. Na música, né, atribui-se a Pitágoras a descoberta dos intervalos musicais. Na astronomia, naquela época, eles já tinham ideias revolucionárias, que eram os planetas que giravam em torno do fogo central. Né? E eles foram, na parte da filosofia, eles foram os primeiros a pensar na justiça, né, que era a tal da justiça aritmética. Hoje é o popular assim, o que se faz é que se paga. Se você fizer boas ações, você vai colher coisas boas, né? Caso contrário, você vai colher coisas ruins. Eles foram os primeiros a pensar nisso. Alguns dados históricos do teorema de Pitágoras, né? É certo que o pessoal antigo, muito tempo antes de Pitágoras, já conhecia o teorema, já conhecia e já utilizava na aplicação de problemas. Essa gravura aqui é uma gravura de um livro chinês, essa figura chamou Gogu, né? E nessa gravura aqui, né, tem uma aplicação do teorema de Pitágoras, né, estimativa em torno de 1100 a.C. Os egípcios, eles usavam uma corda de 13 nós para obter ângulo reto. Como que eles faziam? Eles amarravam uma corda, esses 13 nós, eles eram igualmente espaçados. Eles batiam uma estaca no primeiro nó, outra no quarto e outra no oitavo. E unia o 13º com o primeiro. Com isso eles obtinham um triângulo de lados 3, 4 e 5, e eles sabiam que o ângulo entre o lado 3 e o lado 4 era um ângulo reto. Aí, com isso eles usavam para construir ângulos retos no que era necessário. Hoje eu não vou pular a placa, viu, Ernesto? Essa placa aqui está na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, é chamada placa Clinton 322. Né? Ela é uma tabela, que é uma tabela de 13 linhas e 3 colunas, que contém ternas pitagóricas. O Ernst comentou que não se sabe se era utilizado para resolver algum problema, né, problema prático, ou se era uma brincadeira entre eles, que ficavam aí combinando ternas pitagóricas. O papiro Cairo, do século III a.C., contém vários problemas que são resolvidos usando o teorema de Pitágoras. O primeiro registro escrito que tem do teorema de Pitágoras é o livro Os Elementos, de Euclides. Lógico, lá não está como um teorema de Pitágoras, está como proposição em 47. A gente vai ver depois como que é. O que é certo é que Pitágoras não inventou, tá? Nem descobriu o teorema, ele já era usado bem anteriormente na Pitágoras, mas é bem provável que o teorema leve o seu nome, porque acho que ele foi o primeiro a preocupar em dar uma demonstração do teorema. Então, por isso que ficou conhecido como teorema de Pitágoras. Também não se sabe qual foi a demonstração que foi feita, né? Não ficou esse registro. Historiadores acreditam que deve ter sido alguma envolvendo comparação entre áreas, que é como essa dos elementos que a gente vai ver. O teorema de Pitágoras tem muitas aplicações em problemas do cotidiano. Na matemática, ele é a base para a definição de distância, também tem muita utilização na trigonometria
geometria espacial, na relação entre os elementos de poliedros, na física também, tem várias aplicações do Teorema de Pitágoras. Galileu Galilei ele usou o Teorema de Pitágoras para determinar a extensão de montanhas na Lua. Então ele fez isso nas observações dele e conseguiu usando o Teorema de Pitágoras. Os mesopotâmicos também usavam na arquitetura para resolver problemas da construção de moradia. E tem um episódio interessante que tem até um documentário da History Channel, que é o túnel de Eupalinos, chama o túnel de Samos. Eupalinos, que era engenheiro da época, ele construiu um túnel que atravessava a montanha de um lado a outro, construiu um túnel, embaixo desse túnel ele fez um aqueduto, então ele transferia a água de um lado ao outro da montanha, por dentro da montanha, ele fez isso usando o Teorema de Pitágoras. Depois, se vocês procurarem no YouTube, tem esse filmezinho, é rapidinho, são 6 minutos, é interessante. Tá? Quem quiser ver, é só procurar depois no YouTube que tem. Vamos fazer algumas demonstrações do teorema. Então, o professor norte-americano, o professor Nubis, durante vários anos ele colecionou demonstrações do Teorema de Pitágoras. Depois ele resolveu catalogar tudo isso e lançou um livro, que em português é a Proposição de Pitágoras. Esse livro tem 2 edições, a última edição, acho que foi em 1940, que tem, nesse livro do professor Loomis, tem mais de 370 demonstrações. Hoje a gente sabe que tem mais de 400. Nessas demonstrações ele classificava em 2, em algébricas, que era usando as relações métricas no triângulo retângulo, e geométricas, que é a comparação entre áreas. Okay? A gente vai usar essa notação aqui, quando a gente vai referir a área de um triângulo, vai usar essa notação. A de ABC e a área de um quadrilátero, essa notação. A gente vai fazer agora como que está o Teorema de Pitágoras lá no livro dos elementos de Euclides. Para isso a gente vai fazer aqui 3 proposições bem rápidas e bem simples, que vai ser útil lá na demonstração que consta nos elementos do livro de Euclides. A primeira é essa aqui. Se a gente tiver 2 paralelogramos de mesma base, eles têm a base AB aqui comum. Se eles estiverem situados entre 2 retas paralelas, ou seja, se eles estiverem à mesma altura, esses 2 paralelogramos têm a mesma área. Ok? A segunda, mesma ideia, só que para triângulos. Se tiver 2 triângulos de mesma base, se eles estiverem situados entre 2 retas paralelas, ou seja, tem a mesma altura, então eles também têm a mesma área. E a terceira proposição, que é a proposição 1,41 dos elementos, tem um triângulo e um paralelogramo. Esse triângulo e o paralelogramo eles têm a mesma base, AB, e estão situados entre 2 retas paralelas. Então a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Ok? Agora, como que está que hoje a gente conhece como Teorema de Pitágoras, como que foi enunciado lá no livro dos elementos de Euclides? Lá está desse jeito, ó. Os triângulos retângulos, o quadrado sobre o lado que se estende sobre o ângulo reto, é igual aos quadrados sobre os lados que contêm o ângulo reto. Lá está desse jeito. Tá? A gente colocou isto é hipotenusa aqui, mas lá não tem isso não. Tá? A gente colocou para melhorar o entendimento, mas... Então, como que é essa demonstração? Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Sobre esse triângulo retângulo, a gente construiu os quadrados sobre os catetos e o quadrado sobre a hipotenusa. Esse é um triângulo retângulo em C. Então, considerando aqui esse segmento GB, e considerando o segmento CE, a gente tem que esses 2 triângulos aqui, o AGB e o ACE, eles são congruentes. Já viram congruência já esse ano? G? Não. Eu já vi no ensino médio também, né? Por que eles são congruentes? Esse lado aqui, esse lado, o AG,
é congruente com o lado AC. Que é a mesma medida, porque esse aqui é um quadrado. Este ângulo aqui, ó, esse ângulo GAB, ele é formado por um ângulo reto, né, aqui é um quadrado, e por este ângulo aqui. E este ângulo, o CAE, ele é formado por um ângulo reto e esse mesmo ângulo comum aos dois. Então esse ângulo aqui, o ângulo GAB, é congruente ao ângulo GAE. E o lado AB é congruente ao lado AE. Então esse triângulo AGB é congruente ao ACE. Logo, se eles são congruentes, eles têm a mesma área. Vamos considerar que no segmento ED, né, que é o lado oposto do quadrado da hipotenusa, oposto ao lado construído aqui, oposto à hipotenusa, considere o ponto H e seja CH, tá, paralelo a AE. Então isso aqui, ó, CH é paralelo a AE, e que seja aí o ponto de intersecção aqui com a hipotenusa. Observe aqui, ó, esse triângulo, observe esse triângulo AEC, e esse retângulo AIHI. O que está acontecendo com eles? Ó? Eles têm a mesma base, AE, ok? AE é a base do triângulo e AE é a base do retângulo. Então eles têm a mesma base e eles estão construídos sobre duas paralelas. Certo? Então pela proposição 3, que a gente viu anteriormente, a área desse triângulo aqui é a metade da área desse retângulo. A mesma coisa acontece aqui em cima. Olha para o triângulo AGB e para o quadrado AGFC. Eles têm a mesma base, certo? Eles estão construídos entre duas paralelas, porque AG é paralelo a BF. Então esse triângulo tem a metade da área deste quadrado. Mas esse triângulo aqui, como a gente viu no começo, é igual a esse, é congruente a esse, tem a mesma área. Então esse quadrado vai ter a mesma área que este retângulo. Sim? Do mesmo jeito, igualzinho, usando esse mesmo raciocínio, e agora considerando o segmento AJ e CD, a gente mostra que esse quadrado, o BJKC, vai ter a mesma área que esse retângulo. Tá do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, se eu somar a área deste quadrado mais a área deste quadrado, ou seja, dos quadrados construídos sobre os lados que contém o ângulo reto, né, a área desse quadrado mais a área desse quadrado vai ser a área desse retângulo mais a área deste retângulo. Só que a área desse retângulo mais a área deste aqui dá a área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Ou seja, então, o quadrado construído, hoje a gente fala assim, né? O quadrado construído, a soma dos quadrados construídos sobre os catetos é igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Tá? E esse é o teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras, ele fala em termos de área. Na escola, aqui para ver a equivalência entre as duas áreas, né? A área desse quadrado e a área desse retângulo, a área desse quadrado e a área desse retângulo, todo soma tudo dá quadrado de hipotenusa. Na escola, é lógico, eles não enunciam o teorema de Pitágoras daquele jeito que é feito lá em Os Elementos. Né? E é uma didática muito difícil de ser entendido. Né? Então, na escola, como que é enunciado hoje em dia? Né? A gente tem um triângulo retângulo ABC, né? A soma dos quadrados construídos sobre os catetos é igual ao quadrado construído sobre a hipotenusa. Ou, né, do jeito que a molecada decora na escola, se A, B e C são os lados do triângulo e A é a hipotenusa, A ao quadrado é B quadrado mais C quadrado. Tá? Mas o teorema de Pitágoras ele tem que ser entendido como em termos de área de quadrados. Tá? Quando a gente fala em teorema de Pitágoras, é isso, a área do quadrado construído sobre os catetos, a soma das áreas dos quadrados, né, sobre os catetos é igual
quadrado construído sobre a hipotenusa. Algumas demonstrações que tem, essa aqui é que aparece nos livros didáticos, né, que é feito nas escolas hoje em dia. Ela é feita nas escolas porque ela é simples de fazer, a gente faz com semelhança de triângulo, né, e além do teorema de Pitágoras, a gente obtém várias outras relações métricas. Então a gente considerar aqui na hipotenusa, considera um triângulo ABC retângulo em A, e aqui na hipotenusa ABC um ponto H, de tal forma que AH seja a altura relativa ao vértice A. Então quando a gente faz isso, a gente obtém a gente divide esse triângulo maior em outros dois. Então a gente tem 3 triângulos aqui. E esses 3 triângulos são semelhantes. E montando a razão de proporcionalidade entre os triângulos semelhantes, né, sendo o M aqui a projeção do cateto AB e o N a projeção do cateto AC, né, sobre a hipotenusa, a gente montando as proporções obtém essas duas relações, né, que A sobre C é igual a C sobre M e A sobre B é igual a B sobre N. Né, de onde eu obtenho que C quadrado é igual a vezes N e B quadrado é igual a vezes N. Somando essa expressão com essa, né, a gente obtém o quê? AN mais AN, colocando o A fator comum em evidência, fica A que multiplica N mais N, só que N mais N é a própria hipotenusa, então fica A vezes A, que é A ao quadrado, ou seja, C quadrado, quer dizer, o quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa é a demonstração tradicional que aparece nos livros didáticos. Essa demonstração de Bhaskara também fez uma demonstração do teorema de Pitágoras, né? Só que o Bhaskara, ele fez assim, ele jogou a figura, essa figura, e falou assim, ó, veja, o Bhaskara está demonstrado, né? Veja. É isso aí, ó. O teorema de Pitágoras. Óbvio. Tá tão óbvio, né? Veja. O que acontece aqui, ó? Aqui no meio, que é esse quadrado, ele pegou um quadrado de lado A, né, e construiu nesse quadrado de lado A 4 triângulos de catetos B e C. Então esses 4 triângulos são congruentes de catetos B e C. Então aqui, quando a gente faz isso, essa disposição, aqui no meio aparece um quadrado com qual lado? Alguém arrisca aí? Esse quadrado aqui, ó, qual que é o lado dele? Esse aqui, ó. B menos C. B menos C, tudo bem? Todo mundo conseguiu enxergar porque que é B menos C? Sim. Ó, aqui é B. Aqui também é B. Esse pedacinho aqui não é. Esse pedacinho aqui é C, tá vendo? Esse pedacinho é C. E aqui tudo é B. Então esse pedaço aqui vai ser o quê? B menos C. Ok? Então como que fica a área desse quadrado? Ó, então a área desse quadrado eu posso calcular da seguinte forma. A área do quadradão é A vezes A ao quadrado. Certo? Mas eu posso calcular também o seguinte. É a área desse quadradinho aqui. Esse quadradinho tem lado B menos C, então é B menos C ao quadrado. Mais 4 triângulos, tá, de catetos B e C. Ou seja, então eu posso falar que é 4 vezes. Eu posso entender assim, o B é uma base, o C é a altura. Então a área do triângulo é base da altura sobre 2, então é B vezes C sobre 2. Desenvolvendo esse quadrado aqui e simplificando aqui, eu obtenho isso aqui, ó, B quadrado menos 2AC mais C quadrado mais 2BC. Esse menos 2BC com esse 2BC cancela, sobra só B quadrado mais C quadrado, que é igual a quadrado, que é o veja lá do Bhaskara. Que visão, né? Existem algumas demonstrações, né, que eu estou até entre aspas, porque não serve como demonstração, né, isso aqui podem ser trabalhadas de forma lúdica, de forma de quebra-cabeça, né. Acho que o pessoal do primeiro ano da matemática acho que fez alguma coisa, aquelas atividades do primeiro mês, fizeram alguma atividade dessa. Aqui no laboratório tem esses quebra-cabeça, tem esse e tem esse, né? Qual que é o objetivo aqui? Nessa primeira aqui você tem um quadrado de B mais C, né? Aqui no meio vai aparecer um quadrado de lado A. A gente
gente tem, tira essa peça aqui do meio, né, e tem outras duas peças que é um quadrado de lado B e um quadrado de lado C, e essas duas peças aqui, elas se encaixam nesse espaço que estava esse quadrado inicial. Ou seja, então, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídas sobre os catetos. Okay? Essa outra aqui, que é uma decomposição em 5 polígonos, que foi feita por Rosanã, e o que ele fez? Ele pegou um triângulo retângulo, né, e construiu os quadrados sobre os catetos. Aí aqui nesse vértice aqui, ele traçou uma perpendicular à hipotenusa. Okay? Aí quando chegou nesse lado oposto aqui do quadrado, ele traçou uma paralela à hipotenusa. Aí ficou essas três pecinhas aqui. Aqui nesse outro vértice, ele também traçou uma perpendicular à hipotenusa. Chegou aqui. Então esse quadrado aqui, o quadrado sobre o lado menor, ficou em 2 pecinhas. Essas 5 pecinhas, elas se encaixam perfeitamente no quadrado construído sobre a hipotenusa. Aqui a gente tem esse quebra-cabeça também construído em acrílico. E como já coloquei a resolução, perdeu a graça. Mas depois a gente esquece. Se vocês quiserem depois tentar montar, está à disposição ali, tá? Essa outra aqui é de Merigal, né? Ele pegou um triângulo retângulo e construiu os quadrados sobre os catetos. No quadrado do cateto maior, pelo centro do quadrado, ele traçou uma perpendicular à hipotenusa e uma paralela. Aí essas 4 figuras aqui, a gente consegue, são congruentes, aí a gente mostra porque são congruentes. Essas 4 figuras, mais o quadrado construído sobre o lado menor, eles se encaixam aqui certinho no quadrado sobre a hipotenusa. Aí essa é a construção do Merigal. Esse cara aqui, ele era tão... ele não era matemático, ele desenvolvia matemática por hobby, criou esse quebra-cabeça. E ele ficou tão orgulhoso desse feito dele que acho que no túmulo dele ele mandou, sobre a lápide, ele mandou fazer esse desenho. Ah, Gostava, né? A gente vai ver agora algumas extensões. Tem tempo aí, né? Tem tempo. O que são extensões do teorema? A gente viu que o Teorema de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras é quadrados construídos sobre os catetos, né? A soma dos quadrados construídos sobre os catetos é igual ao quadrado construído sobre a hipotenusa. Então eu faço um quadrado aqui, outro quadrado nesse outro cateto, a soma desse quadrado com um quadrado que eu faço aqui é igual a um quadrado que eu faço na hipotenusa. Esse é o Teorema de Pitágoras. Né? O que são extensões? A gente vai construir sobre os lados do triângulo retângulo outros tipos de figura. Tá? E vai mostrar que esse padrão pitagórico ele prevalece. Ou seja, a figura que eu faço aqui nos catetos, a soma dessa figura mais a soma da área dessa figura com a área dessa figura vai ser a área da figura construída sobre a hipotenusa. Então a gente vai fazer extensões inicialmente para polígonos. Né? Então o primeiro que vem à mente seria um triângulo equilátero. Né? Então a gente pegou um caso particular aqui, um famoso triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5 e construiu triângulos equiláteros sobre os lados desse triângulo. Aí agora aqui a gente pegou como unidade de área esses triângulozinhos aqui também equiláteros, só que de lado 1. Né? E triangulou os triângulos que a gente construiu sobre os lados. Então, fazendo essa triangulação, né, a gente contando aqui eu tenho 9 triângulos, aqui eu tenho 16, né, e lá na hipotenusa, no triângulo construído sobre a hipotenusa, eu tenho 25 triângulos. Ou seja, 9 mais 16 é igual a 25. Então, para esse caso particular aqui, né, no cateto 3, catetos 3 e 4, hipotenusa 5, funciona o padrão pitagórico. Né? A área desse mais a área desse é igual à área desse. Será que vale para qualquer triângulo equilátero? Sim, vale. Né? Você tem um triângulo retângulo, agora qualquer, né? A, B e C, hipotenusa A. A gente construir um triângulo sobre a hipotenusa, né? E construir triângulos equiláteros, né? Sobre a hipotenusa e catetos. A soma
dos triângulos equiláteros construídos sobre os catetos é igual a área do triângulo equilátero construído sobre a hipotenusa. Para demonstrar essas extensões, sempre do mesmo jeitão, né? Geralmente. A gente faz a área desse triângulo, faz a área deste, né? E soma essas duas áreas e vai verificar que dá a área desse outro triângulo. Então, ó, a área do triângulo construído sobre a hipotenusa, né? Então, se a hipotenusa tem lado A área desse triângulo vai ser A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Aqui, esse aqui é B ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e esse triângulo aqui, a área dele é C quadrado, raiz de 3 sobre 4. Somando essas duas expressões, né, e já colocando, somando essas duas expressões aqui, e colocando raiz de 3 sobre 4 em evidência, aqui aparece B quadrado mais C quadrado. Só que o triângulo é retângulo. Se o triângulo é retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Ou seja, B quadrado mais C quadrado é igual a A quadrado. Ok? Então, a área desse mais a área desse é a mesma coisa que A quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que A quadrado, raiz de 3 sobre 4, quem que é? É a área desse triângulo. Ou seja, a área desse triângulo mais a área desse é igual à área desse. Quer dizer, é uma extensão do teorema de Pitágoras. Quer dizer, vale também para triângulos equiláteros. E triângulos semelhantes? Será que vale? Se eu construir um triângulo equilátero. Se ao invés de construir um triângulo equilátero, eu construir um triângulo qualquer ali, na hipotenusa, e depois nos catetos eu construo triângulos semelhantes àquele que eu construí lá na hipotenusa. Será que continua valendo? Tá? A gente vai ver que continua valendo. Mas antes de verificar isso, vamos recordar um lema, né? Vocês devem lembrar desse lema. Se a gente tiver dois triângulos semelhantes, a área desse triângulo, a razão entre as áreas desse triângulo e desse triângulo é igual à razão de semelhança ao quadrado. Então, a área deste dividido pela área deste é igual à razão de semelhança ao quadrado. Quem que é a razão de semelhança? A razão de semelhança é qualquer razão entre dois segmentos correspondentes aqui. Tá? Então, é AB sobre a linha B', AC sobre a linha C', CH sobre C', H', por aí vai. Então, está aqui ó, a proposição para triângulos semelhantes. A gente tem um triângulo retângulo, constrói nesse triângulo retângulo triângulos semelhantes. Esses três triângulos são semelhantes. Aqui tem um detalhe: os lados correspondentes, os lados homólogos do triângulo, desses triângulos semelhantes, eles têm que estarem sobre os lados do triângulo retângulo. Então, o B é correspondente, é homólogo ao A, e o C também é homólogo ao A. Ou seja, se eu pegar o B e dividir por A, é a razão de semelhança. Mesma coisa se eu pegar o C e dividir por A, também é a razão de semelhança. Tá? Então tem que ser construído dessa forma, se não for, não vale. Tá? Os lados que tem que estar em cima dos lados do triângulo tem que ser homólogos. Então, usando o lema 2 que a gente fez, a área desse triângulo pela área desse triângulo vai ser a razão de semelhança. Mas quem que é a razão de semelhança? É B sobre A. Tá? A área deste triângulo dividido pela área desse, pelo lema 2, é a razão de semelhança ao quadrado. Então é C sobre A ao quadrado. Tá? Então, daqui, dessa expressão eu obtenho isso daqui, né? B quadrado sobre A quadrado vezes T de A. T de A é a área desse triângulo. E dessa expressão eu obtenho que a área do triângulo do TC aqui é igual a C quadrado sobre A ao quadrado vezes T de A. Somando essa expressão com essa, né, e já colocando essa expressão mais essa, vai aparecer um T de A em comum aí. Então a gente coloca em evidência, aí aparece aqui em cima B quadrado mais C quadrado sobre A quadrado, só que esse triângulo é retângulo, então vale o teorema de Pitágoras, né, ou seja, B quadrado mais C quadrado é A quadrado. Então fica A quadrado sobre A quadrado vezes a área do triângulo A. Então a gente obtém o quê? A área desse triângulo aqui em B, construído sobre o cateto B, mais a área do triângulo em C, construído sobre o cateto C, é igual à área do triângulo construído sobre a hipotenusa. Provando assim mais uma extensão, ou seja, vale também para triângulos semelhantes que eu construo
lados do triângulo retângulo. Um caso geral, né, vale para qualquer polígono regular. Qualquer polígono regular aqui no meiozinho que tem um triângulo retângulo, não sei se vocês conseguem ver. Qualquer polígono regular que eu construa aqui sobre os lados deste triângulo, a soma do polígono regular, a soma das áreas, né, dos polígonos regulares construídos sobre os catetos é igual à área do polígono regular construído sobre a hipotenusa. Vai valer sempre. Como que a gente mostra isso? Como que a gente prova isso? Não sei se vocês lembram, todo polígono regular, ele é inscrito e circunscrito a uma circunferência. E o centro dessa circunferência é chamado também de centro do polígono. Então, a partir do centro do polígono, a gente consegue triangular o polígono regular. E esses triângulos são triângulos isósceles, porque isso aqui vai ser um raio da circunferência, esse aqui também vai ser um raio. Então, são triângulos isósceles. Então, esses triângulos aqui, olhando para estes triângulos construídos sobre os lados do triângulo retângulo, eles são semelhantes. Eles são semelhantes. Então, a área desse triângulo aqui, mais a área deste triângulo aqui, é a área deste triângulo. Então, multiplicando tudo por n, então eu vou obter n vezes a área desse triângulo, mais n vezes a área desse triângulo, vai ser n vezes a área desse triângulo. Só que n vezes a área desse triângulo é esse polígono regular. N vezes a área desse triângulo da área deste polígono. Então, a soma da área deste polígono mais a área deste polígono é igual ao polígono regular construído sobre a hipotenusa. Então, vale também para qualquer polígono regular que eu faço nos lados do triângulo. Então, a gente mostrou que vale para triângulo, triângulo aqui do lado, mostrou que vale para qualquer triângulo, mostrou que vale para qualquer polígono regular, e agora vai mostrar que vale para qualquer polígono semelhante. Ou seja, se eu tiver um triângulo retângulo, vou lá e desenho um polígono qualquer, na hipotenusa, por exemplo. Aí, sobre os catetos, eu desenho polígonos semelhantes àqueles que eu construí lá na hipotenusa, também vai valer a relação pitagórica entre as áreas. Ou seja, a área dos polígonos construídos sobre os catetos é igual, a soma das áreas dos polígonos construídos sobre os catetos vai ser igual à área do polígono construído sobre a hipotenusa. Então tem que ter uma definição rápida, que são polígonos semelhantes. Dois polígonos são semelhantes, eles têm que ter os vértices, os ângulos correspondentes são congruentes, A1 igual a B1, A2 igual a B2, A3 igual a B3, a gente fala igual, mas é congruente. E a razão entre quaisquer dois lados homólogos, dois lados correspondentes, é sempre constante e é chamada de razão de semelhança. Então, A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B1, B2. Acho que eu falei errado. A1, A2 é igual a B1 dividido por B1, B2 é igual a A2, A3 dividido por B2, B3 é igual a A3, A4 sobre B3, B4 até AN, A1, esse lado dividido por esse vai ser a razão de semelhança. Para fazer o próximo resultado, a gente precisa de uma extensão ou generalização daquele lema 1. Ou seja, se dois polígonos são semelhantes, esses polígonos são semelhantes, a área desse polígono dividido pela área desse polígono vai ser igual à razão de semelhança ao quadrado. E a demonstração do fato é bem muito parecido com o que a gente fez para triângulo. Então, tem polígonos semelhantes construídos sobre os lados do triângulo. Tem que lembrar que tem que ter essa restrição, ou seja, os lados que são construídos sobre os lados do triângulo são os lados correspondentes, ou seja, o lado B aqui tem que ser correspondente, o lado B desse polígono tem que ser homólogo ao lado A desse polígono, o lado C deste polígono, que está construído sobre, em cima do cateto, tem que ser homólogo, ou seja, correspondente ao A deste polígono. A demonstração é muito parecida com a que a gente fez lá para triângulo. Chamando SA, SB e SC as áreas desses polígonos, o que a gente pode montar? A área desse polígono dividido pela área desse polígono, vai ser a razão, o quadrado da razão de semelhança.
Então, mas quem que é a razão de semelhança? Que é B sobre A. Então a área desse dividido pela área desse é B sobre A ao quadrado. Mesma coisa aqui, a área do polígono deste polígono dividido pela área deste vai ser o quadrado da razão de semelhança que é C sobre A. Aí somando membro a membro essas duas igualdades, né, a gente obtém que a área de B mais a área de C pela área de A, né, vai ser B quadrado sobre A quadrado mais C quadrado sobre A quadrado. Essa soma aqui vira B quadrado mais C quadrado, a gente sabe que é A ao quadrado, né, porque esse triângulo aqui é retângulo, se ele é retângulo vale o teorema de Pitágoras. Então B quadrado mais C quadrado é A ao quadrado, né, então fica A ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Então a gente obtém que a área deste polígono mais a área deste polígono dividido pela área deste aqui é igual a 1, ou seja, a soma dessas duas áreas é igual a área desse. Ou seja, vale para qualquer polígono semelhante que eu construo sobre os lados do triângulo. Aqui são várias outras extensões. A gente chamou de extensões retilíneas porque são feitas somente por segmentos de reta. Tá? Então, perceba que a gente tem um triângulo retângulo e os quadrados construídos sobre os lados. Aí nesses quadrados a gente ficou brincando de construir outras figuras e analisou todas essas áreas. E todas essas áreas, quer dizer, todas essas figuras preservam o padrão pitagórico, ou seja, a soma das áreas das figuras em azul claro é igual à área da figura em azul mais escuro. Tá? Vai valer para todas essas e para várias outras que eu consegui fazer aí. Então todas essas aqui são extensões, que a gente chamou de extensões retilíneas. Verificou também para extensões não retilíneas. O que são extensões não retilíneas? Até agora a gente fez só figuras formadas por segmentos de reta. Então a gente vai fazer agora figuras não retilíneas, extensões não retilíneas, que são formadas por arcos de circunferência e também por segmentos de reta. Então vai verificar que também prevalece esse padrão pitagórico. Ou seja, a área das figuras construídas sobre os catetos, a soma das áreas das figuras sobre os catetos é igual à área da figura sobre a hipotenusa. Aqui, essa que a gente fez aqui, que fez a demonstração, a gente tem os quadrados construídos sobre os lados, e nesses quadrados a gente faz a circunferência, constrói o círculo inscrito. Então, é fácil verificar, só usando as relações entre áreas, que a soma da área deste círculo com este círculo vai ser o círculo construído aqui sobre a hipotenusa. Também sem segredo nenhum, né, a área desse círculo aqui, quem que é? Né? É π vezes o raio desse círculo é a metade da hipotenusa, certo? Então a área desse círculo é π sobre π vezes a sobre 2 ao quadrado, que vai dar π ao quadrado sobre 4. Do mesmo jeito, a área desse círculo vai ser π b ao quadrado sobre 4 e a área desse círculo vai ser π c ao quadrado sobre 4. Somando essas duas expressões, né, que é a área desse círculo mais a área desse círculo, né, a gente ir colocando o π em evidência, aparece um b quadrado mais c quadrado aqui, né, só que esse triângulo é retângulo, então a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Então isso daqui é π ao quadrado sobre 4, só que π ao quadrado sobre 4 é a área do círculo construída aqui. Okay? Então a soma dessas duas áreas é essa área, quer dizer, preserva o padrão pitagórico. Mantém. E vale para todos esses outros aí, tá? Para semicírculos, quadrantes de círculo, setores angulares que eu construo aqui, sempre vai prevalecer o padrão pitagórico, ou seja, a soma das áreas das figuras em azul claro é igual à área da figura em azul escuro. São várias outras extensões não retilíneas, vale para tudo isso. Tá? É interessante assim, cálculo de áreas de figura. Né? Porque é tudo isso, tem que calcular. O jeito de demonstrar isso é o mesmo jeito para todos. Você calcula a área das figuras construídas sobre os catetos, soma essas duas áreas, aí usando a relação pitagórica que o a quadrado é b quadrado mais c quadrado, a gente obtém a área da figura construída sobre a hipotenusa.
mais um monte que alguém quiser ficar desenhando. Vai valer para qualquer um, tá? Dá tempo de falar das outras? Dá, né? Tem 3 minutos. Né? O que são lúnulas, né? Esse cara aqui, o Hipócrates, né? Hipócrates Quílio, né? Ele foi um excelente geômetra. E naquela época tinha um problema clássico, né? Que era a tal da quadratura do círculo, né? E ele tentou resolver esse problema. E na tentativa de resolver esse problema, ele conseguiu obter uma aplicação interessante entre lúnulas e o teorema de Pitágoras. Né? Mas o que é uma lúnula? Né? Lúnula é uma figura geométrica delimitada por dois arcos circulares de raios distintos. Então você vamos construir 2 círculos, né, que tem ali uma intersecção. Aquilo que você obtém naquela intersecção, né, é chamado de lúnula, que é popularmente conhecida como meia-lua, porque ela tem o formato de uma meia-lua, ou simplesmente lua. Como o Hipócrates foi o cara que ficou tentando resolver esse problema, geralmente lúnulas são conhecidas como lúnulas de Hipócrates. Como que é essa aplicação? Então tem aqui, ó. Aqui eu tenho 2 lúnulas, para quem não conseguiu entender anteriormente o que era lúnula, é uma figura parecida com essa. Né? Ela é a intersecção entre 2 regiões circulares. Aqui eu tenho uma região circular e aqui eu tenho outra. Essa intersecção é chamada de lúnula. Então como que é a aplicação? A gente tem um triângulo retângulo de lados A, B e C. Aqui no ponto médio da hipotenusa, a gente vai construir um círculo. Tá? Um círculo de diâmetro BC. Então tem esse círculo aqui. E não é coincidência não, sempre vai passar aqui pelo outro verso, porque esse ponto aqui acaba sendo a mediana. Tá? Aqui no cateto AB, também vamos considerar aqui o ponto médio e construa esse círculo aqui, ó. Essa circunferência aqui que desenho em vermelho. E aqui também no cateto AC, considera o ponto médio e constrói esse círculo. Então essa região formada por aquela circunferência que a gente construiu lá na hipotenusa, e pela circunferência que a gente construiu aqui nos catetos, essa região a gente vai chamar lúnula, né, construída aqui no cateto B. E aqui é a mesma coisa, a lúnula construída no cateto C. E o que é possível mostrar? É possível mostrar que a área dessa lúnula, quer dizer, a soma das áreas dessas lúnulas, essa lúnula mais essa daqui, é igual à área do triângulo. Só. Isso, ó. Vou chamar aqui, ó, só. Essa regiãozinha aqui, ó, essa região vamos chamar de essa aqui, ó. Essa daqui de Y, vamos chamar só a área de A de Y. Essa regiãozinha assim aqui, ó, chama de X e a área dela é de X. Aqui essa área de LB é a área da lúnula B, aqui é a área da lúnula C, e a área de ABC é a área do triângulo ABC. Ok? Então, esse semicírculo de diâmetro BC, tá? Esse aqui, ó, que a gente pegou assim e construiu esse semicírculo aqui, como que eu posso escrever a área dele? É a área do triângulo ABC, mais a área X dessa região, mais a área Y dessa região. Certo? Aqui. Certo? Mas que também pode ser. Mas só que a área desse círculo é o quê? Não é metade da área do círculo. Então esse círculo tem raio A sobre 2. Então a área desse círculo também eu posso escrever o quê? Como meio de π vezes o raio, né, o raio é A sobre 2, o raio ao quadrado. E fica π sobre 8 ao quadrado. Ok? Então que relação que eu obtenho aqui? Ó? A área desse triângulo, mais essa área x, mais essa áreazinha aqui y, invertido, mas é π sobre 8 ao quadrado.
Aqui, ó, essa lûnula de diâmetro BC, né? Essa lûnula de diâmetro AC, quem que é? Eu posso falar que é a área dessa... Eu falei lûnula, não. A área dessa região aqui, ó, desse semicírculo, quem que é? É a área dessa lûnula mais a área dessa região. Tá aqui, tá vendo? Mas só que a área desse semicírculo, eu posso escrever o quê? O raio dele é B sobre 2, então ele vai ser o quê? Metade de π vezes B sobre 2 ao quadrado vai dar B sobre 8π ao quadrado. E a mesma coisa aqui, ó, nesse semicírculo construído sobre o cateto AB. Né? Quem que é essa área aqui? É a área da lûnula dessa lûnula, mais a área dessa região. Né? E por sua vez, a área desse semicírculo é o quê? Metade disso aqui. Então é π sobre esse raio aqui é C sobre 2, então fica π sobre 8C ao quadrado. Somando essas duas expressões aqui, a 2 e a 3, o que a gente obtém? Somando essas duas expressões. Você vai obter a área da lûnula B, mais a área de X, mais essa área da lûnula C, mais a área de Y, vai ser isso daqui mais isso. Já colocando π sobre 8 em evidência, vai aparecer B quadrado mais C quadrado. Ok? Só que o triângulo lá é retângulo. Se ele é retângulo, B quadrado mais C quadrado é A quadrado. Certo? Só que π sobre 8 ao quadrado, ok? Isso aqui, ó, π sobre 8 B quadrado mais C quadrado, é a mesma coisa que π sobre 8 vezes A ao quadrado. Então essa soma aqui, né, a área as áreas das lûnulas mais a área das duas regiõezinhas que a gente chamou lá, é π sobre 8 ao quadrado. Só que π sobre 8 ao quadrado é essa área aqui, ó. É a área do triângulo, mais a área x, mais a área y. Então eu obtenho essa igualdade. Isso daqui é igual a isso daqui. Certo? Aí cancelando aqui a área x com a área x cancela, a área y com a área y cancela, a gente tem aqui que a área da lûnula construída sobre o cateto B mais a área da lûnula construída sobre o cateto C é igual à área do triângulo ABC. Ok? É isso, né? A gente provou isso. Que a área dessa lûnula mais a área dessa lûnula é igual à área desse triângulo. É isso, pessoal. Obrigado pela paciência, obrigado pela presença. Semana que vem tem mais, mas não sou eu não, né? Alguém quer fazer perguntas? Ninguém quer fazer perguntas? Vários. Vocês têm a CC lá também? Vai juntando as horinhas.